omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 9 de fevereiro, a Igreja tem a alegria de celebrar a Virgem Mártir Santa Polônia. Santa Polônia viveu no século III, na cidade de Alexandria. Nessa cidade havia um feiticeiro que profetizava que uma grande desgraça cairia sobre a cidade se os moradores não se revoltassem e não matassem todos os cristãos. Algo terrível, mas o povo acreditou e começou a perseguir os cristãos de maneira injusta. Todas as casas dos cristãos foram invadidas e saqueadas. Os cristãos foram levados em praças públicas e obrigados a negarem a sua fé em Jesus Cristo e professarem a sua fé nos deuses. Muitos deles foram mortos, inclusive uma delas se chamava Apolônia. Esta foi levada ao templo de uma deusa para que oferecesse a Deus incenso. Porém, ela se negou firmemente a oferecer louvores e sacrifício àquela deusa, e ela dizia: meu Deus é Jesus Cristo, e só a Ele adorarei. Enquanto tiver vida, minha língua louvará ao meu Deus e Senhor. O martírio de Santa Polônia é narrado por Dionísio, bispo de Alexandria no Egito, em uma carta que ele enviou ao Fábio, bispo da diocese de Antioquia, em 249. Na carta ele escreve assim: no dia 9 de fevereiro, um charlatão alexandrino, maligno adivinho e falso profeta, que insultava a população pagã, sempre pronta a se agitar, provocou uma terrível revolta. As casas dos cristãos foram invadidas, os pagãos saquearam os vizinhos católicos ou aqueles que estivessem mais próximos, levando as joias e os objetos mais valiosos. Os móveis e as roupas foram levados para uma praça, onde ergueram uma grande fogueira. Os cristãos, mesmo os velhos e as crianças, foram arrastados pelas ruas, espancados e condenados à morte, caso não renegassem a fé em voz alta. A cidade parecia que tinha sido tomada por uma multidão de demônios. Os pagãos prenderam também a bondosa Virgem Apolônia, que tinha idade avançada. Foi espancada violentamente no rosto porque se recusava a repetir as blasfêmias contra a Igreja e por isso teve os seus dentes arrancados. Além disso, foi arrastada até uma grande fogueira que ardia no centro da cidade. No meio da multidão enlouquecida, disseram que seria queimada viva se não repetisse em voz alta uma declaração pagã, renunciando à sua fé em Cristo. Diante desta proposta, Santa Polônia não teve dúvida e proclamou a sua fé em Jesus Cristo. Isso fez com que ela fosse jogada em tal fogueira e ali entregasse a sua vida a Cristo. Nesse dia em que celebramos Santa Polônia, santa protetora contra as doenças da boca e as dores de dentes, peçamos que ela nos auxilie e nos ajude a professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, mesmo diante de uma perseguição injusta, mesmo diante de situações difíceis, que possamos proclamar: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ainda nos dias de hoje, muitos cristãos são perseguidos e forçados a negarem a sua fé em Jesus Cristo. Muitos deles são obrigados a deixarem as suas casas, a sua pátria, a sua família. Precisamos rezar por todos esses cristãos. E também muitas vezes nós, de maneira velada, também sofremos certa perseguição daqueles que querem nos obrigar a deixar a nossa fé em Jesus, os nossos princípios, os nossos valores cristãos. Que como cristãos possamos, pela intercessão de Santa Polônia, dizer não e sempre professar que o nosso Deus é Jesus Cristo, não apenas com a nossa boca, mas também com a nossa vida, e assim vamos dar testemunho de que Jesus Cristo está presente no nosso meio e está vivo, ressuscitado, e é o Senhor. Jesus, neste momento nós nos colocamos na Tua presença e queremos implorar, Senhor, pela intercessão de Santa Polônia, que deu o seu testemunho de fé, primeiro como catequista, como alguém que ensinava a fé e cuidava dos pobres,
e depois, Senhor, através do martírio. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de termos a mesma fé e a mesma decisão de nunca te negar, da mesma forma como teve Santa Polônia. Dai-nos, Senhor, sempre a tua graça e pedimos, Senhor, com todo o nosso coração, que o Senhor envie sobre nós o seu Espírito e assim, Senhor, teremos a certeza de proclamar sempre em nossa vida que Jesus Cristo é o nosso único Deus e o nosso Salvador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Polônia, Virgem e Mártir, rogai por nós.